Jó, capítulo 13. Jó continua aqui respondendo seus amigos. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Mais uma vez, o Jó traz esse problema que nós já falamos aqui em outros capítulos, que é o fato dele não ter um acesso a Deus para defender a causa dele. Já falei que esse problema foi resolvido com Jesus, mas aqui o Jó, ele age como um intercessor, sem saber. Claro que pelo Espírito Santo, né, que nesse momento aqui o inspirou, o guiou, ele age como um intercessor nosso, dizendo: eu precisava de ter um acesso a Deus, eu queria poder estar diante do Todo-Poderoso e falar com Ele. Entende? Que Ele pede por isso antes da gente nascer. A gente nasce aprendendo que nós podemos falar com o Papai do Céu. Não é verdade? Mas o Jó não, ele estava aqui falando: eu desejo falar ao Todo-Poderoso. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que nada valem. Você já foi num médico e não resolveu nada, não resolveu seu problema? Ele te mandou tomar dipirona e você já tinha tomado dipirona? Eu já tá querendo dizer isso, vocês são amigos, mas amigos que não estão me consolando, não estão me ajudando em nada. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. É sempre isso, né? Se você ficar quietinho, pelo menos a pessoa não vai saber o que você está pensando. Mas como eles falaram, o Jó falou: gente, vocês estão falando, vocês estão se estragando. Escutem agora o meu argumento, prestem atenção à réplica dos meus lábios. Olha só o que o Jó vai falar dos amigos dele. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Por que o Jó está falando isso? Porque ele tinha muita certeza de que lado ele estava. Ele sabia que ele estava diante do Senhor, do lado de Deus. Ele sabia que ele estava certo. Agora, os amigos dele estavam falando da boca para fora. A gente já viu antes que, na verdade, eles estavam com medo de acontecer com eles também. Então, ele estava falando aqui: olha, vocês estão falando com maldade em nome de Deus. Então, os amigos falavam assim: porque Deus isso, Deus aquilo, mas na verdade era algo deles. Nenhum deles falou: Senhor, o que eu falo para o Jó? Nenhum deles buscou o Senhor, eles só estão falando da cabeça deles. Estão falando coisas certas, do que eles aprenderam, porém não era o caso daquela situação. Eu vou contar uma coisa que aconteceu uma vez comigo, que eu julguei uma pessoa. Eu cuidava de uma moça na igreja e eu sempre ajudava ela, assim, quando a pessoa chega na igreja nova, né, a gente dá aquela auxiliada, né? Vem tal e tira dúvidas e cuida. Aí essa moça começou a faltar na igreja, ela começou a faltar e não dava justificativa. E eu fiquei muito chateada, até ofendida mesmo, porque ela não me dava nenhuma satisfação e não falava nada. Aí um dia ela chegou na igreja e veio falar comigo, né, como se nada tivesse acontecido, e eu tipo: "E aí, né? Você apareceu, tal", e ela falou: "Ah, eu estava doente. Eu estava com um problema muito sério no ouvido", e eu lembro que eu na minha cabeça, gente, olha, por que eu confesso essas coisas na frente de todo mundo? Mas realmente eu fiz isso. Eu não busquei ao Senhor sobre aquela situação, eu só na minha cabeça eu pensei: "Ah, tá vendo? Né, não busca a Deus, ó, fica doente". Vocês acreditam que eu pensei isso? Mas isso já faz uns 15 anos, tá, gente? Eu já melhorei, eu já li o livro de Jó e já aprendi com os amigos dele como não ser.
E aí eu pensei isso e ela continuou falando, não, porque eu estava internada e tal, e aí os médicos falaram que eu estava com problema no ouvido, não sei o quê. Eu orei ao Senhor e você acredita que eu fui curada? Quando ela falou isso, eu fiquei assim, tipo, como assim ela foi curada? Não entendi nada. Eu não estava buscando a Deus. Aí na hora Deus falou para mim assim, ó, tá vendo, Agnes? Você vê o que você vê de fora, mas eu que conheço o coração. Eu não penso como você, não. Eu não sou vingativa, maldosa como você. Aí eu fiquei, que vergonha, que vergonha. Ainda bem que eu não falei nada, eu só pensei. Deus também só falou pra mim no meu coração, porque Deus não gosta de me envergonhar, né, gente? Só eu mesma que me envergonho aqui contando essas coisas pra vocês. Mas Deus na hora foi bem discreto, ele só falou comigo lá dentro do meu coração. E eu fiquei ouvindo assim, nossa, que bênção, que legal. Pensando, Jesus amado, por que eu penso essas coisas? Então eu já agi assim, como esses amigos de Jó. De falar sem saber, falar o que eu acho que é justo. Mas o Jó está aqui dizendo, vocês estão falando em nome de Deus, mas na verdade é a maldade de vocês. Vocês vão falar enganosamente a favor dele? Entendeu, gente? Então nós precisamos ter também colocar esse critério. Eu vou falar aquilo que o Senhor me mandar falar. E se ele não mandar falar nada, não fala nada. É melhor. É melhor porque pelo menos você vai sair como sábio. Entendeu? Porque às vezes nós erramos querendo ajudar e a gente atrapalha. Então a gente aprende muito com o Jó nesse livro e também com os amigos dele. Às vezes a gente só quer falar uma coisa que está no nosso coração e a gente usa Deus. Não podemos fazer isso. Não podemos. Versículo 9. Tudo iria bem se ele os examinasse? Aqui Jó já começa a apontar para eles. Porque o Jó sabe que ele não tinha nada errado, mas ele fala, ia estar tudo bem se o Senhor examinasse vocês? Sabe? E às vezes eu fico pensando, se um dia eu julgar alguém assim, sem pensar, da boca para fora, sem ser com a orientação do Senhor, a pessoa tinha que me falar isso, que eu já ia tremer na base já. Agnes, Deus pode julgar você, te examinar? Eu já falei, eita, meu Deus, peraí, deixa eu pensar. Acho que com todo mundo, né, gente? Não me deixem sozinha nessa, tá? Vocês conseguiriam enganá-lo? Como podem enganar os homens? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Porque eu imagino que ao redor deles todo mundo devia estar falando, realmente, os amigos de Jó são pessoas muito justas, eles são maravilhosos. E ele está falando, se o Senhor examinasse vocês, vocês iam conseguir enganar o Senhor do mesmo jeito que vocês enganam os outros? Com certeza ele os repreenderia se, no íntimo, vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Sabe? É a mesma coisa que você ver uma pessoa pobre. Vamos fazer um exemplo aqui. Uma pessoa está muito pobre. Aí você fala assim para a pessoa: a culpa é sua. Porque de grão em grão a galinha enche o papo. Aí a pessoa olha para você e fala, então, mas eu juntei a vida inteira, veio alguém agora e me roubou, por isso eu tô pobre. Aí você vai falar, nossa, realmente não é essa frase, essa máxima, esse provérbio brasileiro de grão em grão a galinha enche o papo, não vale para esse caso. Porque no caso dele, não é que ele não juntou, é que ele foi roubado. Vocês estão entendendo? Tem coisa que faz sentido, a gente fala essas frases. A gente fala coisas que a gente aprende que são coisas que trazem sabedoria, mas não é todo caso que é igual. A gente já sabe, tem uma regra tem uma frase, né, que realmente faz sentido. Toda regra tem sua exceção. Porque tem coisa que não entra dentro daquela regra. E o Jó tá aqui falando.
Vocês estão falando essas máximas, essas frases que não passam de barro. Isso aí não tem valor. Aquietem-se e deixem-me falar e aconteça comigo o que acontecer. Por que me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Olha o Jó amando a Deus de um jeito que esses amigos dele aqui não iam amar. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer o nosso amor. O Jó está falando, nem que eu morra, eu esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Então ele está falando, isso aqui é a diferença entre mim e vocês, amigos. Porque vocês não ousariam se apresentar a ele, mas eu quero me apresentar a ele e defender a minha causa. Versículo 17. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. O Jó está achando, gente, me ouve. Agora vocês vão ter que me entender. Vocês vão me entender agora. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Então aqui o Jó fala, meu Deus, eu vou falar uma coisa aqui, que agora não vai ter mais quem fale o contrário. Aí ele começa, ao invés de falar para os amigos, ele começa a falar com Deus. Porque, gente, o Jó, a preocupação dele não era o que os amigos iam pensar dele ou não. Ele só está respondendo aqui esses amigos para tentar explicar algumas coisas. Mas você vê o tempo inteiro, a preocupação dele é com o Senhor. O tanto que ele amava ao Senhor. Versículo 20. Concede-me só essas duas coisas, ó Deus. Então ele pede duas coisas. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Primeira coisa que ele pede. Afasta de mim a tua mão. Ele fala, afasta de mim a tua mão. Tira essas doenças daqui de mim, Senhor. Eu estou muito mal, eu não consigo nem falar. Afasta de mim a sua mão. E não mais me assustes com os terrores. Primeira coisa que ele pede. Dá uma trégua, dá uma pausa, Senhor. Dá uma pausa aqui nesse julgamento seu. Segunda coisa que ele pede, o que que é? Versículo 22. Chama-me e eu responderei. Ou deixa-me falar e tu responderás. De novo, o Jó tá falando, eu quero conversar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor, eu preciso que o Senhor me ouça e eu quero falar e o Senhor me ouve. Não tem problema, ou o Senhor me chama e eu falo, ou eu falo e o Senhor vai me responder. Entendeu? Ele está pedindo isso. Versículo 23. Quantos erros e pecados eu cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Mais uma vez, um sinal de arrependimento aqui do Jó. Quando ele fala, mostra o meu pecado, porque ele fala, eu quero consertar. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Então ele quer conversar mesmo com o Senhor. Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Ele está dizendo, eu não sou ninguém tão importante assim para o Senhor se importar comigo? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Aqui, gente, ele dá a entender, não afirma isso, mas dá a entender que o Jó pecou quando era jovem e passou a buscar ao Senhor depois apenas. Então ele está falando, será que o Senhor ainda está considerando os meus pecados da minha juventude? Versículo 27, acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passados.
Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Eu não tinha para onde fugir do Senhor. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Então ele está falando como que é aqui, os homens são pequenos diante do Senhor, mas mesmo assim ele pede essas duas coisas: afasta a sua mão de mim e vamos conversar. No capítulo 14 ele continua esse discurso lindo e a gente vai ver o que o Jó disse para o Senhor, e vamos falar de uma música muito famosa que, se você não ouviu, você tem que ouvir. Vou falar isso só no próximo vídeo.